Tá, essa vitória cachapante, então, foi contra o PRI, que você citou, o Partido Revolucionário Institucional, que governou o país aí por 7 décadas, né? Meio que manipulando eleições, a indicação do sucessor pelo dedazo, né? A gente conhece bem o PRI como ditadura perfeita. Também foi uma vitória contra o PAN, que eu lembro que era um partido mais católico, que teve o Felipe Calderón, comprou a briga com os cartéis, a criminalidade cresceu para caramba. Como é que hoje os mexicanos veem esses partidos de oposição ao Morena? A eleição da Sheinbaum, ela sacramentou, acho que, dois movimentos paralelos. O primeiro deles é o enfraquecimento do PRI. Né? O PRI ele vinha se enfraquecendo desde o começo do século, conseguiu retornar ao poder em 2012, depois justamente dos governos do PAN, que você comentou, Vicente Fox em 2000 e o Caldeirão em 2006, mas já vinha perdendo, sobretudo, apoios estaduais, né? Na verdade, o PRI começa a perder apoio justamente na década de 80, quando a hegemonia estadual dele começa a se romper, e esse movimento só vem ladeira abaixo de lá para cá. E o outro lado, né, a outra reta desse paralelo é justamente o PAN, né, que vinha se apresentando nos últimos 20 anos como uma possível contraposição ao PRI, com o primeiro Vicente Fox e depois com o Calderón, e não conseguiu dar seguimento a isso, tanto é que agora eles tiveram que se juntar, né, uma coalizão muito esquizofrênica, ou seja, é muito estranho você ver o PRI, o PAN e o PRD, o ex-partido do AMLO, na mesma coalizão, o que explica um pouco a dificuldade que a Xochitl Gálvez, que é a candidata que perdeu para a Sheinbaum, teve durante a campanha. Porque imagina você colocar, muito mal comparando, vou fazer uma analogia aqui muito torta, mas só para fim de comparação, imagina você colocar, por exemplo, o PFL e o PT dentro da mesma coalizão. União Brasil, né? Seria União Brasil. União Brasil e PT. PT na mesma coalizão, né? Então, para a presidência, claro que a gente sabe que em estadual no Brasil isso acontece. Então, foi uma chapa muito esquizofrênica e não conseguiu reverberar direito, né, com o eleitorado. Fora que, enfim, casou muito bem o discurso do AMLO desse populismo anticorrupção, anti-elites e tal. E, no fundo, o único partido que, de fato, nunca tinha chegado à presidência antes do AMLO era o Morena. Então, há um movimento natural, digamos assim, no ciclo político mexicano, de que fosse o Morena o principal beneficiário do atual ciclo de rejeição às elites políticas partidárias que a gente vive não só no México, como na América Latina, né? Um fenômeno regional. A diferença é que no México não tem um partido de extrema-direita se beneficiando disso, como houve, ou um candidato de extrema-direita se beneficiando disso, como houve em alguns outros países latino-americanos. Então, justamente, uma das razões é que a esquerda, de fato, nunca tinha governado o país. Então, antes de, eventualmente, você ter um partido de extrema-direita se beneficiando de um cansaço generalizado, você fez o ciclo regular, digamos assim, que era alternado centro e da direita para a esquerda. Né? Então, o México está, em termos de ciclo político, num ciclo parecido com que outros países latino-americanos estiveram no mesmo século atual, né, no século XXI. Então, esse cansaço generalizado também explica o enfraquecimento do PRI e do PAN, que estão realmente caminhando para a extinção, e do PRD. O PRD provavelmente vai perder o registro partidário, o PRI vai ter muitos dos seus filiados, dos seus deputados e senadores migrando para o Morena, e por uma questão de sobrevivência, e a gente caminha para ter realmente, no limite, um sistema de bipartidos, né, dois partidos relativamente fortes, digamos assim, né, com uma assimetria muito grande entre os dois, porque o Morena e qualquer que seja o bloco que reste dessa desidratação PRI, PAN, PRD. Caramba, então é o Morena e o que sobrar, é isso? Do outro lado. Exato, é o Morena que sobrar, mas ao mesmo tempo, é importante deixar claro que o Morena ele não nasce do nada. Né? O Morena ele nasce fagocitando o PRI, na verdade. Né? O Morena ele se apropria, tanto do ponto de vista partidário quanto do ponto de vista estatal, das instituições que foram moldadas pelo PRI, as instituições de Estado, efetivamente, e os partidos, e o PRI, nesse caso,
e da estrutura do PRI. Então, toda a estrutura partidária, todos os recursos partidários, todas as pessoas, por exemplo, os braços direitos do AMLO, são ex-priistas. Então, não é que, na verdade, surgiu um partido, de repente, que fagocitou um partido forte. Na verdade, esse partido forte ele foi morrendo de dentro para fora, e na medida que ele foi morrendo e diminuindo de tamanho, esses ex-expoentes do PRI passaram, de centro-esquerda, passaram, então, a se apresentar à sociedade não mais como PRI, mas como Morena. Então, o Morena é uma dissidência do PRI, que acaba tendo a sua vida, né, facilitada por uma estrutura que já existia e se consolidou durante os últimos 70, 80 anos, como você comentou, né?